Jesus. Sim, Na Jesus. presença do Senhor. Não há outra razão para estarmos aqui. Não há outro motivo para estarmos aqui. Se não for pela tua presença. Se não for para te adorar. E adorar na beleza da sua santidade. Tudo que eu tenho. Obrigado, Jesus. Aos teus pés. Você pode entregar agora, nesse momento, Tudo a tua adoração a Ele. É Deus. Dizer: tudo que eu tenho é Deus, Senhor. Tudo que eu tenho é teus pés. Sim, Jesus. Tudo que eu tenho é teu. Jesus, como eu te amo tanto, tanto. Sim, Senhor. Não há outro como tu. Ah, como eu te amo tanto. E não há outro como tu. Não há. Não há. Sim, Espírito Santo, Espírito Santo. Não há. Nós te queremos mais, Senhor. Não há. Tudo que eu tenho é os teus pés. Tudo que eu tenho é teu, Jesus, Jesus. Tudo que eu tenho é teus pés. Tudo que eu tenho é teu. Jesus, como eu te amo tanto, tanto. Sim, Jesus. E não há outro Que nós precisamos. como tu. Não está a Ah, religião. como eu te amo. Que nós precisamos. Tanto, Não é de uma tanto. denominação, nem de uma placa. E não há Denominação. outro como tu. Que nós precisamos não estar no homem, Ah, como eu te amo. mas está no Filho do homem. Tanto, tanto. O seu nome é Jesus, Jesus, E Jesus. não há Não há outro como Ele. tu. Ele tem o bálsamo para sarar as nossas feridas. Tanto, tanto. Ele é a cura para qualquer tipo de enfermidade, E não há outro. seja emocional ou física. Ele levou sobre si todas as Jesus, como eu te enfermidades. amo. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. E não há E outro. não há outro como. Você consegue colocar a mão no seu coração nessa noite Jesus, como e se eu te entregar amo completamente para Ele? tanto, Esquecer que você está em uma reunião, em um culto. Esquecer quem está do seu lado e dizer que você está se entregando para Ele agora. Diga: eu me entrego, Jesus. Eu me rendo, Senhor. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Não há. Não há. Porque não há ninguém como Ele. Não há ninguém mais interessado em nós do que Ele. Não há. Tudo que eu tenho. Algumas pessoas só de fazerem teus isso pés. já começam a ser ministradas. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos teus pés. Sim, Jesus. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho
que eu tenho é os teus pés. Sim, é uma verdade, Jesus. Tudo que eu tenho é teu. Minha vida, tudo que minha família, eu tenho é os teus pés. meus dias, Tudo que eu tudo é tenho teu. é teu. Jesus, como eu te amo, tanto, tanto, e não há outro como tu. Ah, como eu te amo, tanto, tanto, Talvez tenhamos dificuldade de dizer isso, e não há outro. porque não sabemos se amamos verdadeiramente Ele. Ah, como eu te E às vezes colocamos algumas coisas no lugar dele. Colocamos talvez nosso ego, nosso orgulho, colocamos nossos sonhos, nossos projetos, Ah, como eu te amo, o desejo de ser bem sucedido, ou talvez a necessidade de provar algo para alguém. Mas Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Ele sabe que nós precisamos aprender a amar a Ele. E o que eu preciso para amar mais a Ele? Eu preciso pedir para Ele me ensinar a amar mais a Ele. Não há outro como tu, Jesus. Não há na terra ou no céu um Deus como tu. Não há. Não há. E não há. E tudo que eu tenho é teus pés. Tudo que eu tenho é teu, é teu, é teu. Vamos, rouba. E tudo que eu tenho é teus pés. E tudo que eu tenho é teu. Jesus, como eu te amo, tanto, tanto. E não há outro como tu. Ah, como eu te amo, e não há outro como Jesus, 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 como eu te amo, tanto, tanto. Teu trono é E não há outro Teu trono é entronizado como sobre nós. Teu tu. trono, Ah, o trono de como eu adoração te é entronizado sobre amo, nós. A nossa vida aqui é para a tua glória. A nossa adoração, a nossa entrega, o nosso tempo, aquilo que estamos fazendo nesse lugar, Jesus, E não é para a tua glória, é com amor, é por meio da fé. E não há. E não há. E não há. Não há outro como tu, Jesus. Tarakamandoro Shiki Badara. Incomparável Deus, não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro, não há outro, não há outro. A honra, a honra. Quem é
como tu, Jesus? Quem é como tu, Jesus? E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ele abre os ouvidos dos E surdos. o louvor Ele liberta a prostituta. ao Rei Jesus. Ele se encontra com um assassino de cristãos. Ele cura o menino epiléptico. E a força Ele multiplica pães e peixes. e o poder ao Rei. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E o louvor Ele traz a vida a Lázaro que estava morto depois de 4 dias. E Ele está aqui depois de 2000 anos. A sua presença é real. a glória, O seu governo é real. a A força sua autoridade é real. e Ele o poder continua ao operando, Rei transformando, Jesus. curando, sarando, E o libertando louvor e salvando o homem. ao Rei Oh, sim, a Ele. Jesus. Oh, E a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. a honra, A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. todos nós, Senhor, todos nós Louvor carecemos da tua ao graça, Rei carecemos da tua misericórdia, Jesus. carecemos do teu amor. A Sem ti honra, nada somos, Jesus. a glória, Sem ti nós nada podemos, Jesus. a força Só a tua graça, só as tuas palavras têm poder de vida eterna. Só o teu sangue pode nos remir de todos os pecados. Só o teu nome tem autoridade para nos libertar. e a honra, Oh, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus. Sabe, durante muitos anos eu fiz isso. E o louvor Clamei e pedi a Deus para me libertar. Mas um dia que eu não sabia,
aquilo que era o meu desespero. Sempre foi a vontade dele para a minha vida. Que nós não entendemos que não há ninguém mais interessado em nós do que Jesus. Talvez o que os remédios não tiveram poder de fazer. Hoje Jesus pode fazer na tua vida. Talvez até o que os psiquiatras não puderam fazer e te ajudar. Hoje o médico dos médicos pode fazer, pode ajudar você. Jesus. Talvez o que o narcótico anônimo não pode te ajudar. Hoje ele pode fazer na tua vida. Não me deixe sair desse lugar. Te adoro. A religião acusa. A religião diz: se eu continuar pecando, vai para o inferno. A religião quer nos fazer nos sentir menores, não merecedores. De fato não merecíamos. Mas o reino atrai. Jesus, não me deixe sair desse lugar. A religião afasta. O reino atrai. O meu coração queima. Que os cativos sejam libertos. Que os cativos sejam libertos. Que haja abertura de prisão aos presos. Queima por ti. Obrigado. E o meu coração queima por ti. Mas o seu poder é transformador. E o meu coração queima por ti. Um aplauso em honra à presença de Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estamos em apenas mais um momento para buscar a espiritualidade. Nós estamos em um ambiente onde Jesus governa. Alguém entendeu isso aí? Quantos creem nisso? E onde Ele governa, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que toca, é Ele que transforma. Porque alguns são tocados e outros não. Porque existem alguns que conhecem. Sabe, toma o seu lugar, por favor. Fica à vontade, isso. Sabe, meu pai, ele tem um jeito de andar. Quem conhece o apóstolo Olival sabe o que eu estou falando. E ele tem um tique também. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Que benção. Ele tem um tique também. Ele faz um negócio com a respiração dele. E é interessante que durante muitos momentos nós estávamos em casa e
de dentro da nossa casa, nós ouvíamos de longe os passos dele. E aí nós falávamos: o pai está chegando. Aí ele ia se aproximando, ele fazia aquele tique dele com a respiração. Aí, não falei que era o pai? O pai está chegando. E a gente ficava numa expectativa, porque quando o trabalho dele foi produtivo, ele trazia uma caixa de bombom para a gente comer depois da janta. E quando a produtividade tinha sido menor, o resultado menor, ele comprava um batom para cada. E aí era nível, né? Eram níveis. E aí quando estava a vaca magra mesmo, ele comprava uma geleia de mocotó. Não sei se vocês já comeram esse doce, só os mais velhos sabem o que eu estou falando. Ele cortava um pedaço para cada um e não quero, eu quero batom. Não, mas esse doce é bom também. E nós ficávamos numa expectativa. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós conhecemos a presença de Jesus, nós sabemos quando Ele está chegando, quando Ele quer se manifestar. Existem pessoas que ainda não têm, talvez, essa percepção, essa intimidade. Mas eu te convido, a partir de hoje, a desenvolver esse relacionamento, essa intimidade com Jesus, ao ponto de o conhecê-lo, de saber que Ele está chegando, de saber que Ele está operando. Eu queria encerrar aqui esse momento, mas o Espírito Santo não deixava, porque Ele estava operando. E na mente do religioso, infelizmente, do terreno, infelizmente, pensa: mas não é hora da palavra? Por que não começa logo a palavra? O culto tem que ter ordem e decência. É a ordem e a decência do céu. A oração é: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. E aí quando nós deixamos Ele operar, Ele vai fazendo como Ele quer fazer. De repente Ele cura, de repente Ele liberta, de repente Ele transforma. Aleluia. Como é bom estar debaixo do governo dEle, do senhorio dEle. Amém. Agora nós vamos ter uma conferência com o tema mais da presença. E durante muitos anos, pessoas me perguntaram: como viver debaixo desse mover? Como viver debaixo desse fluir? Desde o meu primeiro encontro com Jesus, em 2008, eu não tenho dúvidas de tudo aquilo que nós temos vivido nesses quase 18 anos. Eu não tenho dúvida que tem sido debaixo do mover do Espírito. O que deu certo e o que não deu certo, tudo foi debaixo de um mover. Tudo nos amadureceu e nos levou a um grande aprendizado. Ele nos moveu, Ele nos conduziu. E essa é a diferença daqueles que querem usar o Espírito e daqueles que se deixam ser movidos pelo Espírito. Estar na presença é o primeiro nível. Isso é teoria minha, tá? Você não vai encontrar no chat GPT e nem no Google. Por quê? Porque Mateus 18:20 ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos invocando meu nome, ali eu estarei presente. O governo de Yeshua HaMashiach está aqui, a autoridade dele está aqui, a presença dele está aqui, porque a palavra nos afirma que onde ele fosse invocado 2 ou 3, ele estaria. O governo, a autoridade dele está aqui. O segundo nível, vocês conhecem o Espírito Santo, mas Ele vai habitar dentro de vocês. O segundo nível é carregar essa presença, é ser morada do Espírito Santo. E posso te falar, no primeiro nível, a maioria alcança. O primeiro nível, a maioria das pessoas alcançam, porque entram num ambiente onde Ele está. Vão buscar a quarta da espiritualidade, o domingo da espiritualidade. E é melhor buscando a espiritualidade do que viver no mundo.
Mas eu quero dizer que isso é só o primeiro nível. O segundo nível agora é obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos, para Ele vir se revelar a nós, fazer morada. Temos de fato a presença em nós. Chacoalhe o seu irmão e diga: a presença em você. E vou te falar que uma boa parte das pessoas consegue, dos cristãos consegue. Mas o terceiro nível, o terceiro nível é pertencer a essa presença. Você pertencer a ela. Eu não reclamo mais com Deus, eu não brigo mais com Deus, eu não brigo mais com as pessoas. Eu não estou mais me preocupando com o que as pessoas estão pensando. Eu só quero agradar o meu Senhor. Eu vivo para o meu Senhor, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Eu sou movido por Ele, eu sou conduzido por Ele. É como a pomba que vem sobre o ombro, e eu tenho que andar de uma forma cautelosa, para que essa pomba não saia. Então eu não posso brigar, eu não posso pecar, eu não posso transgredir a palavra. Por quê? Porque eu tenho alguém sobre a minha vida, eu estou debaixo de um governo do Espírito, eu me movo debaixo desse governo. E aí você é conduzido. A Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. A Bíblia diz em Lucas 4 que Jesus começa a pregar debaixo do poder do Espírito. Em Mateus, a palavra diz que Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito. Ai, alguém aí comigo? Ele promete o Espírito. Então, estar, carregar e pertencer. Diga comigo: estar, carregar e pertencer. Foram anos buscando entender e viver debaixo desse governo. E nós vamos falar sobre isso nessa conferência. Amém? E também vamos lançar o livro nessa conferência. Quando conhecer e estar não é o suficiente, eu preciso viver debaixo desse governo. Ai, alguém aí comigo? Glória a Deus. Quantos estão conosco pela primeira vez aqui? Levante a mão para mim te conhecer. Primeira vez, que bênção. Ali, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Queridos, queridas, que culto de mulheres de eclésia poderoso, hein? As mulheres mais uma vez arrebentaram com tudo. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Ei, chacada. Rapaz, está muito tempo longe de férias, aí quando volta, aleluia. Que Deus te use aí hoje. Abra os seus olhos, a sua visão. Aleluia. Tá bonito, né, filho? Rapaz, casamento fez bem para esse homem. Aleluia. E vou te falar uma coisa, você que está aqui solteiro, se o Maia casou, meu filho. Cadê a Júlia? A Júlia é tão lindo. Falando inglês então. Aleluia. Speak English. Thank you, Jesus. Fiquei sabendo que teve um culto poderoso aqui de intercessão também. Uau, que benção. Fogo e glória, pastores. Fogo e glória, intercessores. Meu Deus do céu, glória a Deus. E pela manhã, hoje nós tivemos aí 65 pessoas descendo as águas, 24 pessoas entregando a sua vida para Jesus. Tivemos mais um culto poderoso aqui à tarde. Estamos no terceiro tempo, aleluia. Estamos na terceira reunião do domingo. Eu creio que Deus quer falar conosco. Quantos conseguem me dar 20 minutos? 20 minutos. 20 minutos, tá bom? Ok? Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos, diga: Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Eu preciso de Ti. Me ajuda, me liberta de mim mesmo.
Espírito Santo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Me responde, fala comigo. Eu creio, eu quero e eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Obrigado, Jesus. Verso 18. Lucas 7, verso 18. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga IAP Academy. Aleluia. Matrículas estão abertas. Lucas 7, verso 18. Diz assim: todas as coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Verso 29. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Amém? Glória a Deus. Você está aí? Se puder diminuir só um pouco o teclado do meu retorno, está muito bom, mas só um pouco, por favor. Olhe para esse irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diga: você é uma benção, meu irmão. Isso, mostra a dentadura para ele. Isso. Pastor, está faltando o lateral, o centroavante. Deus vai restituir tudo que foi levado e roubado. Diga para ele: você é uma bênção. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós lemos uma passagem em um momento da vida de João, em um momento da vida de João e do seu relacionamento com Jesus, que nos ensina muito, nos traz um grande ensinamento, e também nos leva a compreender algo muito importante, que às vezes nós, em alguns momentos, passamos por algumas crises, e até passamos a acreditar que tudo que vivemos em Deus, ou temos vivido, não tem valido a pena. Muitas vezes estamos vivendo, se entregando, e até passando por algumas crises, e começamos a repensar
se vale a pena continuar. Mas o que muitas vezes nós não entendemos e vamos compreender nessa noite, através dessa palavra, que quem nasceu para um propósito, só vai de fato ser feliz, bem-sucedido, completo, quando estiver funcionando para o propósito para o qual nasceu. Nós nascemos para esse propósito. Nós estamos diante não só de uma profecia, nós estamos diante não só de um profeta, mas nós estamos diante da própria profecia ambulante andando na terra. João foi profetizado há mais de 700 anos antes de Cristo. Há mais de 700 anos antes de Cristo, ele já havia sido profetizado pelo profeta messiânico Isaías, que ele seria aquele que prepararia o caminho e direitaria as veredas, a voz do que clama no deserto. Depois de 700 e poucos anos, o Senhor decide cumprir essa profecia. O Senhor decide fazer com que essa palavra se torne carne. Agora, essa profecia encarnada em João é anunciada de uma forma extraordinária. Como? Zacarias, o seu pai, em Lucas capítulo 1, a palavra diz que Zacarias, pai de João, que era sacerdote, a sorte caiu sobre ele, e ele entrou no templo para oferecer sacrifícios, para queimar incenso. Os sacerdotes entravam uma vez por ano ao templo, e ali Zacarias entra. Porém, a Bíblia diz que Zacarias era um homem de Deus. Isabel era uma mulher de Deus. Eles oravam, eles clamavam, eles pediam a Deus um filho, porque ela já estava chegando na sua velhice, e eles ainda não tinham tido nenhum filho. E como um homem de Deus e uma mulher de Deus, apresentavam essa causa, essa petição, esse sonho diante de Deus. E a Bíblia diz que quando Zacarias entra no templo para queimar incenso, um mover sobrenatural acontece. O que eu disse? Um mover? O que eu disse? Um mover? Tem gente que não gosta do sobrenatural. Alguém aí comigo? Eu posso dizer uma coisa? Jesus, ele andava em simplicidade, mas ele manifestava o sobrenatural. Ai, alguém aí comigo? Tem gente que acha que a sua vida é natural, tem gente que acha que tudo acontece assim, sabe, de forma natural, de forma terrena. Alguns até acreditam que temos que deixar a vida levar, a vida leva eu. Mas nós precisamos compreender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos chamados para caminhar, a viver uma vida em simplicidade e manifestar o sobrenatural. Por que eu disse que algumas pessoas conhecem e reconhecem a presença e outras não? Porque espirituais discernem aquilo que é espiritual, e aquele que é carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Mas nós estamos falando de um homem que era um homem de Deus, um sacerdote. Um mover sobrenatural acontece, e de repente o anjo Gabriel se revela a ele. E agora o anjo está dizendo: João, eu vim anunciar que a tua mulher vai gerar um filho. Vocês vão ter um filho. Gabriel está dizendo: eu vim trazer a resposta das suas orações. Ai, tem gente nessa noite que talvez vai receber resposta de orações a partir de hoje. Eu vim trazer resposta das suas orações. Ela vai engravidar. A Bíblia diz que Zacarias, ele pergunta: como isso será possível? Ela não pode gerar, ela não consegue gerar. Nós estamos diante de um acontecimento que nos ensina muito. Alguém que muitas vezes está na igreja, está buscando a Deus, está orando, ou está até servindo, orando, buscando a Deus, mas quando o sobrenatural se manifesta, muitas vezes não consegue crer. Quando vem uma palavra profética, muitas vezes não consegue receber. Ou talvez recebe aqui, mas sai lá fora e já duvida, então anula a palavra que recebeu. Existem sim pessoas que infelizmente vivem dessa forma, vivem de momentos, e uma vida com Deus não é de momentos,
é uma vida de constância, de permanência nele, confiando nele, confiando na sua palavra, no seu mover, no seu agir. Como eu disse, viver debaixo do mover e o governo da presença do Espírito Santo é depender totalmente. Não aconteceu hoje, mas eu sei que tudo aquilo que Ele me prometeu no tempo determinado. E que tempo é esse? Não é o tempo que Ele quiser, tá? É o tempo que Ele encontrar o meu e o teu coração preparado para receber aquilo que Ele prometeu. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então Ele pode fazer hoje, como pode fazer daqui 1000 anos. Mas o que eu preciso estar com o coração preparado. Quanto mais eu me deixar ser tratado, quanto mais eu entender o que Deus requer, quanto mais eu me submeter à sua palavra, mais o meu coração vai ser trabalhado, processado, para de fato Ele dizer: agora está pronto, agora eu posso entregar, agora eu posso. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que Abraão esperou anos, 75 anos, mas foi com 99 que o menino nasceu. A promessa foi com 75, mas com 99 o menino nasce. José teve um sonho, mas foi depois de 13 anos que ele sentou na cadeira. Davi foi ungido a rei, mas foi depois de 30 anos que ele se tornou rei, que sentou no trono. Alguém aí comigo? Alguns 13, outros 30. Moisés demorou 80. Alguém aí comigo? Moisés demorou 80. Agora, a minha pergunta é: e você vai demorar quanto? Por favor, dê um sorriso simpático, meu irmão, e profético, e diga para você: deixa de besteira, meu irmão. Há um convite de Deus hoje. Se entrega logo. Abandona os seus preconceitos, os seus pré-julgamentos. Esvazia do seu ego, dos seus achômetros, dos seus achismos. Você orou, pediu a Deus muitas coisas, e Deus está querendo entregar, e Deus vai te responder. Mas eu só preciso estar vazio de mim mesmo para Ele poder fazer aquilo que Ele quer fazer. Me dê mais retorno para mim, por favor. Neste lugar, Zacarias, sou eu que assisto todas as coisas diante de Deus. Zacarias, eu estou assistindo todas as coisas, e Ele me enviou para te dar a resposta, para dizer que a sua oração foi ouvida, para dizer que você vai ter um filho, e você não está crendo, Zacarias, então agora você vai ficar mudo até o nascimento do menino. 9 meses sem poder falar. 9 meses sem falar ao menino no ventre. Eu descobri que a linguagem dos incrédulos é a mudez. Quando você começa a discernir que as pessoas não creem mais, porque elas querem resultados para poder reagir. Elas querem algo que de fato entre no conceito intelectual delas, para poderem acreditar. Deus vai fazer algo na tua vida. Eu sinto no meu espírito que alguém entrou aqui hoje, e o Espírito Santo vai virar essa pessoa do avesso hoje. Você não está em só mais uma igreja. Você não está ouvindo só mais uma pregação. Não é só mais um pastor. Não é só mais uma reunião. Se você crer hoje, meu irmão, você vai para casa com a resposta das tuas orações. Você vai destravar essa língua de concreto, esse queixo de aço. Essa incredulidade vai ser arrancada. Se Deus falar que vai fazer, você vai sair daqui dizendo: eu sou o primeiro a acreditar. Eu estou que nem Ana, durante anos orando por um filho, e quando Eli diz: ei, vai para casa, que se cumpra tudo
conforme você tem pedido a Deus. Ana coloca um sorriso no rosto. A Bíblia diz que o semblante de Ana mudou. Ela não fez o exame, ela não descobriu se estava ovulando, mas ela recebeu uma palavra. Ela entendeu que era tudo o que ela precisava, uma palavra. Ana mudou o semblante, pegou seu marido, foi para casa, e depois de 9 meses veio o resultado, veio a promessa, veio a resposta. Alguém aí comigo? Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para receber. Eu preciso, alguém aqui a partir de hoje vai entrar na dimensão do crer para receber. Vai sair da fase do querer ver para crer e vai entrar na dimensão do crer para receber. Alguém aí comigo? Se você é desses, por favor, reaja ao nível que você acredita, em nome de Jesus. Ei, ei. Zacarias demorou 9 meses. Tem gente que está demorando 9 anos. Tem gente, Rafinha, aqui viu você, o menino da chuteira. Ó, deixa que eu deixo. Tem gente, Lucas, que viu você lá na várzea. Tem gente, Cauê, que viu você lá atrás. Ei, pastor André. Então assim, não, eu quero ver para crer. Não, daqui a pouco para. Daqui a pouco desiste. Daqui a pouco retrocede. Não, daqui a pouco está com a gente no baile de novo. Só que aí, Deus está fazendo em nós. Aí o menino queria só jogar bola, de repente assume responsabilidade. Aí assume família. Aí casa. Aí vem um filho. Vem outro filho. Aí vem negócios. Vem profissão. Ai. Começa a prosperar. O menino do futebol agora está pregando a palavra no altar, está transformando vidas, está impactando pessoas, está ministrando no encontro. E aquele que está querendo ver para crer, continua do mesmo jeito, mas só mais enrugado, mais careca, mais barrigudo, mais pobre. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dizer algo. Hoje é noite de sair da fase do ver para crer, para entrar no crer para receber. Alguém aí comigo? Não espere 9 meses. Não espere 9 anos, não espere 30 anos. Deus quer começar a fazer agora, é hoje. Ele quer responder as minhas e as tuas orações a partir de hoje, se você crer. 9 meses. Aí está todo mundo confuso. E agora? Qual é o nome do menino? Zacarias Júnior? Aí ele vai escrever. Quando ele vai escrever, ele fala: é João. Até os incrédulos, no momento do nascimento da promessa, de alguma forma vamos ter que falar que nasceu. A minha pergunta é: você vai ser do time dos incrédulos ou do time daqueles que vai celebrar antes de ver? Alguém aí comigo? Agora esse mesmo João, que também foi cheio do Espírito Santo no ventre. Nós sabemos que ministério, chamada, não se vive do alto envio. Hoje é uma moda. Alguém subir no monte, me ajuda nessa hora, que aí não dá problema assim, tá? Aleluia. Vamos, Maia Marinho. Sobe no monte. Eu sou do manto também. Eu já entrei todo tipo de manto que você pode imaginar. Já cai para o lado, para o outro lado, para frente. Aí diziam: se cai para trás é demônio, se cai para frente é demônio. Aí comecei a cair para o lado. Aí girava no manto, né? Ixi, panela de pressão. Deu uns pulos, uns saltos assim. Era coisa. Eita, aleluia. Eu tenho que fazer uma vigília penteca aqui. Sobe para o monte. Obrigado, Jesus, por essa unção pastoral sobre a minha vida. Desce do monte. E aí? Deus levantou um profeta e me ungiu a pastor. Quem é o profeta? Ele mesmo. E nós estamos vendo ministérios fracassados, como mão ressequida, não consegue adorar verdadeiramente, não consegue curar, não consegue semear, não consegue.
João não começou o ministério no alto envio. Primeiro foi profetizado, mas ele recebeu o envio ainda no ventre. Quando Maria chega na casa de Isabel ou Elizabeth, ele diz: Shalom Aleichem, ou Shalom Adonai. A Bíblia diz que João foi cheio do Espírito no ventre. Os bebês saltaram, sabe o que é isso? Conexão de propósito. Tem pessoas que nessa noite o ventre está saltando assim, está mexendo. E não é gravidez não, fica tranquila. Fica tranquilo, varão. É conexão de propósito. É Deus dizendo: eu quero te levar para uma outra dimensão, eu quero te levar para um outro nível de fé. Alguém aí comigo? E ele começa o ministério aos seus 30 anos. Ele espera 30 anos para começar o ministério. E ele está pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ele está pregando e cumprindo aquilo que foi profetizado acerca da vida dele. Mas chega um momento que ele está pregando e batizando, e ele vê quem vindo? Jesus. Quem ele viu? E ele olha Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. João, ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem outro após mim, que é antes de mim, na qual não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João sabia que havia nascido para um propósito, o propósito de endireitar as veredas, preparar o caminho e ser a voz do que clama no deserto. Ele sabia, ele tinha consciência disso. E quando ele vê Jesus, eu fico pensando comigo: come on, vamos? Eu fico pensando comigo, ele dizendo: ali, está vindo. Foi por causa dele que eu nasci. Foi por causa dele que eu fui profetizado. Foi por causa dele que eu fui gerado. Ai, alguém precisa entender isso. O que eu tenho vivido nessa terra é por causa dele. Lá vem ele, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora João está tendo um senso de propósito cumprido. Ele vem vindo. Ele preparou o caminho, Jesus vem vindo. E aí Jesus fala: me batiza, João. Ele diz: não, mestre, eu preciso ser batizado por ti. E eu sempre conjecturo nesse momento, nesse diálogo, eu fico pensando em Jesus dizendo: eu sei, primo, que você nasceu por minha causa, você nasceu por causa do propósito, mas eu preciso que você me batize, para que se cumpra toda a justiça de Deus. E a Bíblia diz que João batiza Jesus. E quando ele levanta das águas, o pai fala: eis aí o meu filho amado em quem tenho prazer. Eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Todos escutaram o pai dizendo isso. Está registrado. E o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea como de uma pomba. Jesus é conduzido por esse Espírito ao deserto. João presenciou tudo isso. João sabia que havia nascido para esse propósito. Ele ouviu o pai dizendo: eis aí meu filho amado em quem tenho prazer. Ele viu o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Mas quando João estava preso, João simplesmente fala para 2 dos seus discípulos: vai lá e pergunta se ele é ele mesmo ou devemos esperar outro. E aqui eu quero compartilhar com você o que o Senhor falou comigo. 2 lições nós aprendemos. A primeira é que muitas vezes temos certeza do propósito. Nós acreditamos que estamos vivendo o propósito. Nós temos experiências muitas vezes dentro do propósito.
recebemos resposta de orações. Ou muitas vezes, o Senhor usa alguém para confirmar que nós somos resposta de orações. Quantas pessoas, durante esses anos, em alguns momentos diziam: cara, Deus profetizou. Eu estava ontem em uma reunião de apóstolos e pastores que estão debaixo da nossa cobertura, na nossa aliança. E o apóstolo, ele abriu o coração depois para mim, e ele disse: sabe por que eu entrei na aliança? Porque eu estava diante de um dos maiores profetas do Brasil, que eu nunca vi errar uma palavra profética, e ele liberou sobre a minha vida, e ele disse: Deus vai te colocar para se assentar em uma conexão apostólica, em uma mesa, e Deus vai te levar para as nações. Chegou um novo tempo para a sua vida. Ele viu o vídeo que eu fiz no convite para pastores, para termos esse tempo de mesa aberto para todos os pastores. Ele entendeu: eu preciso ir. Sentiu no Espírito, o Espírito testificando, ele veio. Ele sentou aí no meio. Eu estava orando no final para encerrar uma graça, um ambiente. E quando eu olhei para ele, eu vi ele numa mão segurando um passaporte, e na outra mão segurando um cajado, e Deus dizendo para mim assim: diga para ele que chegou o tempo dele começar a pisar em outras nações. Eu tenho uma conexão apostólica, um mover apostólico agora para começar na vida dele. Sabe que tem gente que se emociona e fica mais feliz nos Vingadores do que com um testemunho desse? Pode falar uma coisa? Você está quebrado e falido. Tem gente que gosta mais dos efeitos de Hollywood do que crer no mover do sobrenatural. Aqui não, alguém reagiu, alguém está aí. Aqui não, pastor, aqui não, aqui nós acreditamos na palavra profética. Sabe o que ele me disse? Foi aí que Deus me confirmou a profecia. Ou seja, o que eu estou vivendo hoje é resultado do que foi profetizado. Talvez tem gente que vai dizer para você: você ter feito uma casa de paz na minha casa foi resultado de uma profecia. Você ter me levado para a cela foi resposta de oração. Você ter pregado para mim foi resposta de oração dos meus pais. Deus vai te usar como resposta. Eu estou pregando para alguém que vai ser resposta de oração de muita gente. Oraia subidigi abadaragabacheca badarabas. Rocomandurique abadarabasheca badabas. Não, alguém precisa bater na mão de duas pessoas e dizer: você já é uma resposta de Deus viva nessa terra. Deus colocou algo em você de forma especial que não colocou em nenhuma outra pessoa. Na sua identidade, Deus vai te usar através do amor, através da graça, através da unção, através dos dons, através dos talentos, através da sua vida profissional, através da tua família. Deus vai te usar. Você é uma resposta de Deus na terra. Se alguém acreditar nisso, por favor, diga amém. Eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Eu sinto que algo está sendo gerado. O Espírito está gerando. Ei, pessoas vão sair grávidas daqui hoje. Ei, essa bateria está muito alta aqui. Eu preciso que alguém venha fiscalizar aqui, por favor. Escute. Eu sinto que alguém vai sair grávido de promessa aqui hoje. Vai sair grávido de resposta aqui hoje. Vai sair grávido de projetos aqui hoje. Eu sinto assim uma dor, assim como se as costelas estivessem assim abrindo. Sabe a mulher aí, as mulheres grávidas, sabe o que eu estou falando? Parece que as costelas vão se afastando. Eu sinto que alguém vai sair grávido. Eu sinto que alguém vai sair gerando daqui nessa noite. Eu sinto essa dor aqui nas costelas. Alguém vai sair grávido de resposta aqui hoje, de promessas aqui hoje. Muitas vezes já estamos vivendo assim. Quero contemplar tua face, teu rosto apenas. Para me perder e neste Ouvi tua voz. Já mais nada.
como você vê. Te propoche que babababas. Vamos, libera essa adoração, libera essa adoração. Libera essa adoração. Te caia sobobo shabas. Nós ficamos com a tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Senhor. É em teu nome, Jesus. É em teu nome, Jesus. Me faz amar. Há uma fumaça, há uma nuvem entrando, há uma nuvem entrando, há uma nuvem entrando. Há uma arroxo, requebabababa, shobabababas. Ei, sim, a superioridade. Ei, tudo eu dou, tudo eu dou. Do teu reino, Senhor. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer outra vez. Não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ei, não mais nada. Oh, obrigado, Jesus. Às vezes estamos dentro do propósito, vivendo tudo isso, e muitas vezes entramos em uma crise, porque se tem algo que quer muitas vezes sabotar o propósito, é a alma. A alma sente. Tem uma canção da Ludmilla que fala sobre isso. Desgaste, desânimo, logo após uma vitória. Meu microfone está no som deles? Ok, obrigado. Escute. Às vezes acabamos de ver uma vitória, mas parece que vem ataques nas nossas emoções para querer sabotar o propósito, para dizermos não vale a pena. A alma começa a dar um comando, a alma começa a se abater. E o que eu preciso? Eu preciso falar com a minha alma, porque está abatida, ó minha alma. Confia em Deus, porque eu ainda o louvarei. O salmista disse: bendiga ao Senhor, ó minha alma, por todos os seus benefícios. Às vezes entramos em crises, mas estamos fortalecidos no Espírito, estamos cheios da palavra, estamos vivendo coisas poderosas e vitórias incríveis em Deus. Sonhos estão sendo realizados, família, casamento, filhos. Mas às vezes, em algum momento, entramos em uma crise. E eu estou aqui para te dizer que é normal isso. Um dia mau é normal. Um processo, muitas vezes, é necessário. Elias vence 850 profetas, 400 e 450. Depois de uma grande vitória, agora ele entra em um outro nível de guerra.
A guerra de Elias era política, mas ele não foi chamado para guerrear politicamente. Então agora ele se esconde, vai para a caverna, complexo de abandono, crise. E posso te dizer uma coisa, João não entrou numa crise de identidade. João não entrou numa crise de identidade acerca de Jesus. Elias não entrou numa crise de identidade. Mas essa crise que esses homens, na grande maioria, entraram, são crises de expectativa. Esse é o problema. João criou uma grande expectativa. Só que agora João estava preso. E politicamente ele enfrenta Herodes e a casa de Herodes. Só que João veio trazendo juízo. João vem dizendo que a pá iria tirar toda a palha e o fogo iria queimar. João vem com uma palavra dura de juízo. Logo ele pensava que Jesus ia vir resolver esse problema político. Então ele entra numa batalha política. Só que agora dentro do cárcere ele começa a repensar: será que tem valido a pena? Porque parece que Jesus não fez nada. Ei, deixa eu te dizer algo. Em alguns momentos nós vamos nos perguntar: será que tem valido a pena? Porque parece que Jesus não fez nada. Mas eu quero dizer que enquanto parece que Jesus não fez nada, Ele está operando. Até o silêncio de Deus está transformando o meu e o teu interior. Até a ausência de respostas de Deus é um tratamento para mim e para você. Ele está nos esvaziando de toda a expectativa excessiva. Há um excesso de expectativa muitas vezes. Há um excesso de expectativa em acreditarmos que Deus vai fazer como a gente quer que Ele faça. Talvez João estava lá dentro pensando: Jesus tem que me tirar daqui. Ele é o Messias, Ele é o líder, Ele veio para resolver, Ele veio para libertar. Só que lá dentro parece que Jesus não estava se importando com ele. Mas Jesus não veio para uma guerra política. Jesus veio para salvar o perdido e para trazer o reino de Deus outra vez. Talvez em alguns momentos você vai dizer: será que valeu a pena? Será que está valendo a pena? Mas sabe, o mais difícil não é isso. O mais difícil é muitas vezes você vendo proposta e quem está do teu lado, e muitas vezes quem te ama, não acreditar que tem valido a pena. Vamos parar com esse negócio? Oh, seus caminhos. Ei, a gente está se entregando demais. Eu acho que não está valendo a pena. Porque a expectativa excessiva estava levando a querer viver algo segundo a sua vontade, no seu tempo. Sabe, queridos, tem gente que vai duvidar do seu propósito. Leva mais perto de ti. Sabe, Caio, Deus me entregou palavras sobre a tua vida lá atrás, antes de todo aquele processo. Eu me lembro naquelas reuniões de envio lá da sede. Eu me lembro do começo. E quando você passou por aquele processo, muitas pessoas estavam extremamente preocupadas. Mas em todavia, eu estava dizendo: eu creio naquilo que Deus me mostrou. Quando eu entrei lá aquele dia, eu vi aquilo, acabou comigo. Porque quando você vê alguém no processo que vai totalmente contra a expectativa que você criou e gerou por aquilo que Deus te mostrou, isso quer acabar conosco. Deus me deu uma palavra, Deus me mostrou algo, mas agora o que está acontecendo não tem nada a ver com a expectativa que eu coloquei naquilo que Deus mostrou. Só que, todavia, o que me mantinha crendo era o que Deus mostrou e o que Ele falou. Sabe? Eu ainda continuo vendo.
Deus te usando para influenciar uma cidade. A mesma palavra lá de trás, eu ainda continuo vendo ela acesa sobre a tua cabeça. José, o processo foi necessário, José. José, o processo foi dolorido, mas foi necessário. Deus está trabalhando, Deus está tratando, José. Porque no tempo determinado, Deus te entregará esse território, e você verá o cumprimento de toda a palavra profética. Pode ser que ao longo do caminho Deus frustrou as nossas expectativas, mas Ele não mudou, Ele continua o mesmo, e o que Ele prometeu, Ele fará. Se você crê nisso comigo, diga amém. Eu creio, e haja ao nível que você acredita. Durante muitos momentos na minha vida, debaixo de uma palavra, eu me deparei com uma realidade totalmente contrária àquilo que Deus tinha falado. Expectativas frustradas. Segunda lição que eu aprendo nesse momento, que agora João, que recebeu o Espírito Santo no ventre, João, que era uma profecia ambulante, João, que tinha certeza que nasceu por causa de Jesus, João, que viu o pai dizendo: eis aí meu filho amado. João, aquele que viu o Espírito Santo vindo sobre Jesus, ele fala para os discípulos: vão lá e pergunta se é ele mesmo. Eu já estou acostumado. Ei, o que eu disse? Eu estou acostumado em pessoas, muitas vezes, duvidar do nosso caráter, da nossa entrega, da nossa pureza em viver o propósito, quando estão em crises de expectativa. Eu acho que você deveria se preparar para isso. Às vezes você vai estar tão empenhado, fazendo algo tão bom, servindo tanto, amando tanto, cuidando tanto. Só que quando pessoas passarem por processos que são contraditórios àquilo que elas criaram de expectativa na sua vida, elas vão entrar em uma crise de expectativa. E a primeira coisa é desconfiar de você. A primeira coisa é duvidar de você. E por que eu estou dizendo isso? Porque é do ser humano. Nós estamos falando da voz do que clama no deserto. Nós estamos falando daquele que é um milagre gerado. Ei, chacoalha duas pessoas e diga assim: se prepara, meu irmão. Faz parte do propósito. Pode ser uma coisa, eu não vivi isso 1, 2, 3, 4. Hoje eu já perdi as contas. No momento que as pessoas estiverem em crise de expectativa, elas vão duvidar de você. E no momento que estamos em crise de expectativa, muitas vezes vamos duvidar do Senhor. Por que eu estou dizendo que isso acontece? Porque tudo que Jesus viveu, Ele deixou de exemplo. Ai, alguém aí comigo? Tudo que Jesus passou foi nos ensinando que nós passaríamos também. Alguém aí comigo? Por favor, louvor, pode vir. O próprio Jesus, passou por esse processo. João, nessa crise de expectativa, pergunta se é ele mesmo ou se tem outro. Às vezes estamos assim: Deus, parece que o Senhor não é o Deus que eu creio. Deus, parece que o Senhor não é o Deus que responde. Parece que o Senhor não é o mesmo Deus que falou comigo lá atrás. Ele é o mesmo, o problema é que Ele quer nos levar para um outro nível. E para nos levar para um outro nível, o nível de tratamento muda. Alguém aí comigo? O nível de tratamento muda. No começo foi papinha, no começo foi leitinho. Ei, vai engrossando o caldo, meu irmão.
vem o engrossante, vem a comida sólida, vem comida forte, vem processo, vem lutas, vem deserto, vem. Então não é porque as nossas expectativas foram frustradas que nós temos que duvidar dele. Sabe por quê? Porque Jesus não vai querer provar que é ele mesmo. A pior coisa é alguém ficar duvidando de Jesus e pedindo: fala se é o Senhor mesmo, me prova que é o Senhor mesmo. Jesus não respondeu aos discípulos dizendo: pastor Lucas, vai lá e diz para eles que sou eu. Come on. Jesus não disse isso. Sabe o que Jesus disse? Cegos enxergando, paralíticos andando, surdos ouvindo, pessoas sendo libertas. Ai, meu Deus do céu. E aí ele fala: tudo que vocês viram e ouviram, anunciem a ele. Talvez em algum momento você entrou em dúvida, mas eu quero te dizer: voltem e anunciem tudo que vocês viram e ouviram até aqui. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele começou uma boa obra na minha e na tua vida, e Ele é fiel para aperfeiçoá-la até a sua vinda. Ele começou essa obra. Como foi? O que Ele fez? Foi que tipo de resposta? De que maneira? Vão, voltem e anunciem que vocês viram e ouviram dele, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Você crê nisso? Se coloque de pé então. Eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. O próprio João entrou em uma crise de expectativa. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo o próprio o que João eu preciso. pediu para perguntar se era Jesus mesmo. E te direi Não é que Jesus, que vai valer a pena. não é que João Vai valer a pena. duvidou de Jesus. Vai valer a pena mesmo. Mas é que João não esperava esse comportamento de Jesus. Que vai valer a pena. Afinal, João estava ali pela causa. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Escute. Talvez em algum momento você duvidou do seu propósito. Talvez em algum momento pessoas duvidaram do seu propósito. Talvez em algum momento você até duvidou que Deus tinha um propósito para você. Mas nessa noite eu estou aqui para te dizer: Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas. do que vocês viram. Pra não me perder em mim mesmo, eu preciso ouvir tua Ao voz. estudar a vida de João, Que eu não veja mais nada, que ele estava nessa crise que eu não queira perto mais da nada. morte. Pois quando estou contigo, Só pergunta se é ele mesmo, tudo é tem bem mais que um momento. porque se tiver outra, Quero Eu vou contemplar tentar um tua jeito de sair face, daqui. ver teu rosto porque eu nasci para apenas. preparar o caminho, direitar as veredas. Pra não me Mas se for perder ele em mim mesmo, mesmo, eu preciso ouvir tua voz. Eis-me aqui, já Que cumpri o eu meu não propósito. veja mais nada, que eu não Pode queira passar por mais crises de nada. expectativas. Pois quando Mas eu vou te estou dizer, contigo, Depois tudo é dessas bem crises, mais que um nós momento. entendemos o porquê delas. Me ensina a ver E quando como você vê, estamos diante do cumprimento do propósito, ser como nós nos você tranquilizamos e é. dizemos: Me faz nasci pra amar e Eu amar outra
ensina a ver como você vê. Algo que me chama a atenção. Jesus espera, pastor André, Jesus espera os discípulos de João ir. E agora Jesus começa a pregar sobre João. Me ensina a ver como você vê. Não há ninguém maior do que Ser João. como você é, me Mas faz o menor do reino já será maior do que ele. e amar outra vez. Jesus elogia João, não na presença, mas na ausência. Porque honra Tudo não é na depende presença. se eu não tenho. A verdadeira honra acontece na ausência. Jesus está dizendo: Só até tua agora, graça nascido é o de que mulher, me não tem ninguém basta. maior do que ele. Alguns pensam que João Sem terminou a sua vida você falindo. não sei pra onde. Ele terminou a sua vida com um propósito cumprido. Foi para ele que eu nasci. Foi para esse propósito. Então agora já está feito. Do que adianta